Olá, meninos. Então, nós vamos estar vendo agora sequências ou sucessões. Então, nós vamos estar vendo aqui o significado de alguns termos. A sequência numérica, né, ou sucessões numéricas, elas são representadas por termos assim: A1, A2, A3, A4... E aí a gente vai continuando infinitamente. O último termo nós colocamos AN. Esse número que fica aqui na parte de baixo representa as posições. Olha, observem que o A1 ele está na primeira posição. O A2 está na segunda posição. O A3 na terceira. Então, esses números que ficam aqui embaixo, eles estão representando as posições. É o que está falando aqui, né? O A de índice 1, ou o A1, ele representa o primeiro termo da sequência. E cada um desses, A1, A2, A3, é denominado, né, nós chamamos de termo. Então, sempre que nós falarmos de termo da sequência, é exatamente o número que está dentro, né, da nossa sequência. O que é uma sequência, né? Sequência é todo conjunto de elemento numérico ou não que está colocado em uma determinada ordem. Então, isso que é uma sequência. A sequência ela possui uma ordem. Nós temos a sequência não recursiva. O que é uma sequência não recursiva? É uma sequência que não depende do termo anterior. Então, ela não vai depender do número que está antes dela. Isso que é uma sequência não recursiva. O exemplo que, né, o texto traz pra gente são os números naturais ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Então, todos esses números aqui, olha, eles não vão depender do número anterior. Olha, observem, A1 é o 1, A2 é o 3, então esses aqui estão representando as posições. Mas por que a gente fala que um termo não depende do anterior? Porque as sequências, geralmente, elas têm uma característica. Elas têm o que nós chamamos de lei de formação. Então, essa lei de formação é o que nos vai dizer como essa sequência ela vai estar funcionando, porque elas não obedecem uma certa ordem. Então, é isso que nós chamamos essa ordem de lei de formação. Então, olha, se a gente observar aqui os números, né, que é o exemplo que o texto nos deu, os naturais ímpares, eles vão possuir uma ordem. Olha, se a gente observar o A1, ele é quem? O 1, não é? Como é que vai estar funcionando? 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, né? Não é o número que está aqui? O A2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, o que está acontecendo aqui? É sempre 2 vezes a posição, né? Olha aqui, 2 vezes 1, né? Quem que é o 1? A posição 1. Quem que é esse 2 aqui? A posição 2. Quem que é esse 3? A posição 3. E menos 1. Então, é essa a característica, olha, do AN. É igual, quando a gente coloca esse AN, é uma enésima posição, é uma posição que nós não sabemos qual é. Lembra que eu falava para vocês, né, que a letra é uma representação daquilo que a gente não sabe ainda. Pode ser qualquer número. Então, aqui o nosso AN, né, esse N, nós sabemos que ele está representando a posição. Então, a lei de formação dessa sequência aí vai ser o quê? 2 vezes esse N, que é a posição, menos 1. Então, se a gente quiser encontrar qualquer número, né, que esteja em uma determinada posição, basta a gente substituir aqui a posição. Se eu quero saber a 20ª posição, então eu vou colocar o 20 aqui, né, o A20. E no lugar desse N, eu também vou colocar 20. Aí é só a gente resolver, né, 20 vezes 2 menos 1. E aí a gente descobre quem é que vai ser o número que vai estar na posição 20. Nós temos também
a sequência finita, que é o quê? Uma sequência que ela tem início e fim. Então, um exemplo aqui que eles nos dá no texto, né? São os números naturais ímpares, que vão de 0 a 100. Então, os números ímpares que vão de 0 a 100, ele termina no 99. Então, a gente sabe que ela tem um início, começa no 1 e termina no 99. Então, por isso que ela é uma sequência finita. E nós temos a sequência infinita, que é aquela que nós não temos um fim. Então, o exemplo é o quê? Que eles nos dão a sequência dos números naturais ímpares, mas não que estejam dentro do intervalo, né? Dentro de um intervalo, são todos os naturais ímpares. Então, a gente coloca o quê? O pontinho de reticências, porque esses números eles vão continuar, nós não sabemos onde termina. Temos também outra característica das sequências são as progressões aritméticas, o que nós chamamos de PA. Então, a progressão aritmética é o quê? Nós vamos ter uma razão. O que é essa razão? É o padrão que essa nossa sequência ela está seguindo. Então, a gente tem o quê? Aqui um exemplo, né? De uma sequência numérica. O que vai acontecer nessa sequência? O termo seguinte vai ser sempre o anterior mais uma razão. Então, nós vamos ter uma razão. Então, é sempre o número anterior mais essa razão que vai nos dar o número seguinte. Se eu tenho uma sequência e quero descobrir qual é essa razão, basta a gente fazer o quê? Pegar o número menos o seu anterior. Olha, 5 menos 2, nós temos 3. 8 menos 5, 3 também. 11 menos 8, 3 também. Então, essa é a nossa razão. Ela vai andar sempre de 3 em 3. Isso que é uma progressão aritmética. E a progressão geométrica já é uma multiplicação. Então, cada termo é igual ao anterior multiplicado por uma razão, por um número. Isso que nós chamamos de PG. Então, a diferença da progressão aritmética para a progressão geométrica é essa. Nós temos uma razão, né? Nas duas são razões. Na progressão aritmética, nós chamamos essa razão de R. E na progressão geométrica, nós chamamos de Q. Na aritmética, é uma soma, né? Então, é sempre o número anterior mais a razão. O número anterior mais a razão. Na geométrica, é uma multiplicação. Então, é o número vezes a razão. Número anterior vezes a razão. Número anterior vezes a razão. Então, é essa a diferença entre a aritmética e a geométrica. Aqui nós vamos ver as atividades. Então, aqui na questão número 1, vocês vão observar a sequência e, nessas condições, dizer qual é o 23º termo da sequência. Então, qual é o A23? Então, é importante vocês notarem que as figuras elas estão se repetindo a cada 4 elementos. Então, nós precisamos descobrir qual é a formação do número 23. Nós sabemos que o 23, ele pode ser escrito como, olha, 4 vezes 5 nos dá 20, né? Mais 3, nós temos 23. Os números, eles se repetem de 4 em 4, né? Então, eles vão se repetindo sempre de 4 em 4.
4 vezes 5, né? Nos dá 20. Nos dá o que exatamente? Cinco sequências completas desses 4 elementos. E aí nos restam 3. Então basta vocês verem o que? Observarem qual é o A3, qual é o terceiro elemento. Então qual desses aqui é o terceiro? Aí é só vocês marcarem. Então é bem simplesinho. Questão número 2, vocês vão observar, né? A figura a seguir representa a quantidade de bolas da sequência de números triangulares que são necessários para desenhar um triângulo. É conveniente admitirmos o número 1 sendo o primeiro número triangular. Então, o A1 é igual a 1, o A2, 3, o A3, 6, o A4, 10. Então, a gente observa aí que os números triangulares, eles são obtidos pela sequência de soma. Então, olha aqui. O A1, né, é 1. O A2 vai ser o quê? 1 mais 2, que é 3. O A3 vai ser o quê? 1 mais 2 mais 3, que nos dá 6. O A4 vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4, e assim sucessivamente. Então, se a gente quer descobrir o A5 e o A6, nós vamos fazer essa soma também, né? Observem aqui. O A1 é igual a 1. O A2 é igual a 1 mais 2. O A3, 1 mais 2 mais 3. E o A4, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Tudo isso daí vai nos dar o quê? Qual os resultados que estão exatamente aqui, né? O A1, 1. O A2, 3. O A4, 6. O A3, 6. E o A4, 10. Então, se eu quero o A5, vai ser quanto? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. E o A6 é só vocês fazerem essa soma até o 6. Aqui na letra B, ele pede a lei de formação dessa sequência. Então, qual é a lei de formação dessa sequência? Então, vai ser o quê? AN. E aí, vocês vão escrever aí o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? A gente vai somando, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, até chegar onde? Até chegar no N, que é o número que a gente não sabe. Então, a lei de formação é só vocês escreverem 1 mais 2 mais 3, sinalzinho de mais, reticências, mais e N. Então, a lei de formação é bem simplesinha. Seguinte questão. No quadro a seguir, temos uma sequência de bolinhas usadas para determinar o valor do quadrado de um número natural. Obedecendo essa sequência, determine quantas bolinhas seriam desenhadas em A8 e o valor de n elevado ao quadrado. O que a gente observa aí? Que as bolinhas, né, estão sendo desenhadas a quantidade quanto? Exatamente a potência, né, do número, que representa a nossa posição, a potência de 2. Então, é só elevar o número aqui a nossa posição a 2. Então, olha aqui, 1 ao quadrado, 1.
2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 elevado ao quadrado, 16. Então, como o A8, né, é o 8, né, porque ele está na posição 8, então basta vocês fazerem o quê? 8 elevado ao quadrado, que vai ser exatamente o valor que estaria sendo desenhado aqui as bolinhas. Então, é só vocês colocarem aqui n ao quadrado igual a 8 ao quadrado. E o valor é o quê? 8 vezes 8. Então, é só vocês terminarem de resolver. Na questão 2, fala para vocês observarem a sequência. E se admitirmos essa sequência, que essa sequência é uma PA, então determine os termos que estão faltando. Então, quais são os números que vão estar preenchendo essa sequência aqui, né? Primeira coisa é determinar o quê? Qual vai ser a nossa razão. Então, a gente observa aqui, é uma PA, não é? Então, os números aqui, eles têm uma diferença, né? Então, aqui é só a gente fazer o quê? 7 menos 3, que a gente vai encontrar a nossa razão, de quanto em quanto os nossos números aqui estão seguindo, né? Ao observar aqui, a gente percebe o quê? Que a nossa razão é 4. Os nossos números estão indo de 4 em 4. Então, basta você fazer o quê? 11 mais 4. Coloca aqui o resultado. O resultado aqui mais 4. Você substitui o próximo. O resultado mais 4. Vocês vão seguindo aqui a sequência. O valor da razão é o que eu acabei de falar para vocês, né? 4. Bem simplesinha a atividade dessa semana.